Paz do Senhor Jesus, meus irmãos amados, espero que todos tenham descansado para a glória de Deus. Essa é a minha última oportunidade nessa EBL e eu quero renovar minha gratidão a toda a liderança pela honra de assumir esse púlpito tão digno, e eu sei que é para a glória de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, ainda no segundo livro dos Reis. Vamos dar continuidade, então finalizar o que me foi proposto. E estamos agora no capítulo 4 deste livro sagrado. Segundo livro dos Reis, o capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Segundo livro dos Reis, o capítulo 4, do verso 1 ao 7. Diz assim a santa palavra do Senhor. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Então lhe disse o profeta: o que te hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai e pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita da tua botija, preenche as demais e coloque a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias as vasilhas, chamou um dos filhos e disse: trazei-me mais uma. E ele respondeu: já não há mais vasilha, e o azeite parou. Então fez ela saber ao homem de Deus, e este a disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Amém. Você pode se assentar. Eliseu continua a sua caminhada profética. Eliseu está diante de mais um grande desafio. Agora não mais um desafio da sociedade em geral ou da população de Jericó. Agora o desafio pertence à família de um dos seus discípulos. Eliseu para nós é uma referência, dentre outras coisas, pelo fato de que dá conta a Escritura Sagrada de que ele constituiu uma escola de profetas. Ele deu um passo além de Elias nesse sentido. Eliseu está preparando outros obreiros. Eliseu constrói uma escola preparatória de obreiros, esta que cresce a ponto de, segundo a Escritura Sagrada, necessitar de um local maior. Tantos eram os alunos, o local passou a ser apertado. Um dos seus discípulos morre, um dos seus alunos morre, e a sua viúva fica numa situação terrível. Naquele tempo, quando alguém tinha um débito muito grande, havia uma lista de preferência para você conseguir arcar com esse débito. Primeiro, o credor tentava receber a dívida. Você não tinha o dinheiro, o credor entrava na sua casa e pegava todos os seus bens para o pagamento da dívida. Mas poderia ser que a totalidade dos bens não fosse capaz de saldar a dívida, o que dava ao credor um direito que, ao meu ver, nunca deveria ter existido, mas existiu na cultura daquele tempo, o direito de, diante da dívida do pai ou da mãe, os filhos serem levados como escravos. É o que está acontecendo com essa mulher. Essa mulher está sofrendo por causa do luto, essa mulher está sofrendo por conta da indignidade das dívidas, e acresça-se à dor dessa mulher o fato de que a qualquer momento os seus filhos podem ser levados como escravos por conta de uma dívida que ela não consegue pagar. A senhora que é mãe, imagina esse sentimento.
Diferente do direito e da justiça de hoje, onde um oficial de justiça tem um horário que pode entrar na sua casa. Lá, o credor podia entrar a qualquer momento, dia, tarde, noite ou madrugada. Imagine que essa mulher não dorme. Será que é hoje que vão levar o meu menino? Imagina que essa mulher não tem uma noite de sono tranquila, porque a qualquer momento a porta pode bater e os seus filhos serão levados para tomarem chicote nas costas, para trabalharem de forma desumana, por conta de uma dívida que ela não consegue pagar. Esse é o cenário da viúva de um seminarista. Enlutada, endividada e prestes a perder os seus filhos para serem escravos. O diabo não é muito criativo. Os milênios passam e o modo de agir do Satanás é o mesmo. Ele continua querendo fazer os filhos da igreja escravos. Ele continua querendo tirar os filhos da casa dos pais para serem escravos. Ele continua querendo fazer com que os nossos filhos paguem uma dívida que Jesus já pagou na cruz. O modo de operação é o mesmo. Portanto, nós podemos considerar o versículo 1 desse texto como uma das cenas mais deprimentes do Antigo Testamento. Eu sei que a senhora não queria estar no lugar dessa mãe. Porém, nós lemos até o versículo 7. E o versículo 7 diz que a dívida é quitada e que os filhos são preservados. A pergunta é: o que acontece na instrumentalidade de Eliseu entre o versículo 1 e o versículo 7? Eu quero chamar nessa manhã com você de o caminho da provisão. São alguns princípios. Alguns já estão registrados no livro que vocês receberam, mas há um espaço pela anotação e eu quero acrescentar alguns outros. Vamos juntos? Essa é a hora que você responde. Vamos juntos? Primeiro princípio está no versículo 1. Anote no seu coração. O princípio é: faça investimentos espirituais. Faça investimentos espirituais. Tem uma frase do versículo 1 que você precisa grifar. Diz que certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, vírgula. Grife isso. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Essa mulher não diz: tu sabes que ele era um grande administrador, até porque não era, morreu e deixou dívida. Aquela mulher não diz: tu sabes que ele era um grande homem da previdência social, tu sabes que ele me deixou uma vida confortável, tu sabes que ele me deixou uma vida digna. Ela não disse nada disso, até porque seria mentira. Ele morreu, deixou a mulher endividada, deixou os filhos prestes a serem escravos. Esse homem, com todo respeito, é um fracasso no ponto de vista de investimentos materiais. Se essa igreja fosse dar um curso de finanças, esse discípulo de Eliseu seria o último a ser convidado. Ele não juntou dinheiro, ele não botou um dinheiro debaixo do colchão, ele não deixou uma previdência para a esposa, ele deixou a mulher endividada. Olha o desespero da viúva. Sob o ponto de vista administrativo, esse homem foi um fracasso. Sob o ponto de vista econômico, esse homem foi um fracasso. Sob o ponto de vista financeiro, esse homem foi um fracasso. Mas o testemunho da mulher diz que, sob o ponto de vista espiritual, esse homem foi um sucesso. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Faça investimentos espirituais. Eu conheço muita gente que foi rica e perdeu tudo, mas eu não conheço ninguém que investiu espiritualmente e perdeu.
Você sabe que a nossa sociedade tem um clamor exagerado pelos investimentos materiais. Vai em qualquer livraria secular, nos aeroportos, nos shoppings, e eu vou dizer quais são os livros mais vendidos. Os 10 passos para conquistar sua independência financeira. Os 15 passos para ser um milionário. Os 5 passos de finanças bem-sucedidas. 10 passos para viver o melhor da prosperidade. 15 passos para você abrir a sua empresa. 16 passos para você ser um milionário. Esses são os livros mais vendidos. Acesse o YouTube ou algum canal de streaming e eu te direi quais são as séries e quais são os vídeos mais assistidos. São os 5 passos da inteligência financeira, os 10 passos da independência econômica, os 15 passos para ser um milionário. O pessoal fala de milhão como se fosse uma moleza ganhar 1 milhão. Eles olham para a gente e dizem assim: você não tem 1 milhão ainda? Deixa eu dizer uma coisa para você que não tem 1 milhão ainda. Você é uma pessoa normal, bem-vindo. A sociedade suspira por investimentos materiais. O Evangelho suspira por investimentos espirituais. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Esse é o testemunho. Fui jantar com um pessoal rico, lá do meu estado, pastor Elias. Gente muito rica. Sei o que eu estava fazendo ali. E o jantar todo, eles só falavam das suas riquezas e eu já não aguentava mais. Porque eu investi não sei o que na bolsa, porque eu investi não sei o que na bolsa, porque eu comprei não sei o que, e porque as minhas ações fizeram não sei o que, e porque não sei o que. Tudo gente deprimida, mas eu não sei o que, e eu ganhei. E eu falei: Jesus. Aí eu falei: eu não vou ficar para trás com esses ricos, não. Eu falei: eu também estou investindo na bolsa. Tinha sido aniversário da Ana Paula, minha esposa, e ela escolheu na internet promoção 2 bolsas da Arezzo. Eu falei: eu também estou investindo na bolsa, seus ricos. Aí eles olharam para mim e falaram assim: como assim, pastor? Estou investindo. Ele falou: qual? Eu falei: na Arezzo. Eu não sabia que a Arezzo tinha aberto o capital e entrado no mercado de ações. Eu falei: se abriu o capital, não sei, mas arrancou o meu todinho. Aí eu falei: pronto, agora os ricos vão parar de falar das suas riquezas. Estão os ricos falando das riquezas de novo. Riram um pouquinho e continuaram: não, porque eu comprei não sei o quê, porque eu investi não sei o quê, porque agora eu estou dolarizando as minhas economias, porque agora isso, porque a previdência, porque eu não fiz não sei o quê, e agora o fundo de não sei. Eu falei: gente, eu quero ir embora. Mas não tinham servido a sobremesa, eu fiquei. Gente, eu quero. Eles estavam lá. Eu falei: agora eu vou contar para esses ricos como que se faz, como que se lida com dinheiro. Na época eu tinha, sei lá, uns 26 anos. Eu olhei para os ricos e eu falei assim: senhores, estou ouvindo vocês atentamente, mas eu quero dar um testemunho aqui. Posso? Pode, pastor. Aliás, o senhor está muito quieto. Eu falei: eu não tenho muito assunto, né? Eu quero dar um testemunho aqui. Pois não. Minha esposa tem a minha idade, minha esposa é dentista, eu sou pastor. Somos bem jovens. Mas se a gente quiser parar de trabalhar hoje, nós já juntamos dinheiro o suficiente para viver o resto da vida sem ter que abaixar o nosso padrão. Está tudo juntado. Aí eu chamei a atenção dos ricos. Eles olharam para mim e falaram: como assim, pastor? O senhor jovem desse jeito, sua esposa, você pode parar de trabalhar hoje sem baixar o padrão? Sim. Eu e a minha esposa trabalhamos os nossos 5 primeiros anos de vida profissional. Se a gente quiser parar, não tem problema, podemos parar. Chamei a atenção dos ricos. Eles perguntaram: qual é o segredo? Eu falei: é simples, eu preciso morrer sexta-feira no máximo. Eu morrendo sexta-feira, saibam os senhores que está tudo juntado. Nós não vamos precisar baixar o padrão 1 milímetro. Nós somos muito comprometidos com as nossas finanças. Eu estou contando isso para você porque o caminho da provisão ministerial começa com investimentos espirituais.
A viúva não diz: tu sabes que ele era um grande administrador, tu sabes que ele sabia lidar com dinheiro. É mentira, ele não sabe. Mas ela diz: tu sabes que ele temia o Senhor. E essa frase muda todo o restante do texto. Segundo princípio, verso 2. O princípio é: faça um inventário da vida. Faça um inventário da vida. Agora o profeta olha para a mulher e pergunta: dize-me o que tens em tua casa. Ele quer o inventário dos bens daquela mulher. É interessante que a pergunta de Eliseu é uma pergunta muito sábia, porque geralmente, quando nós estamos diante de alguém em crise, a pergunta é: o que te falta e não o que tens. Concorda comigo? A mulher está na penúria. Você não pergunta para alguém num estado de pobreza o que você tem, você pergunta o que te falta. Mas a pergunta do profeta não é o que te falta, a pergunta do profeta é o que você tem. Deus nunca vai dar mais a quem não aprendeu a ser grato com o que tem. Dize-me o que tens em tua casa. Isso é um inventário da vida. Porque se tem alguém aqui da área do direito, você sabe que geralmente o pessoal deixa para fazer inventário depois da morte. E quanto mais dinheiro o defunto deixou, mais briga dá com quem está vivo. Mas eu quero te encorajar a fazer um inventário da sua vida. O que você tem hoje? A resposta dessa mulher tem duas partes. Primeira resposta: a tua serva não tem nada em casa. O que aparece como uma vírgula antes do senão no versículo 2 não tem na língua original, não há vírgulas na língua original. Na verdade, essa vírgula, ela é a separação de duas respostas. A primeira resposta daquela mulher foi: a tua serva não tem nada em casa. Só que depois que ela responde isso, ela dá uma pausa, que no português essa pausa é indicada por uma vírgula, e agora ela lembra que ela tem uma botija de azeite. Mas qual é a primeira resposta dela? Eu não tenho nada. Aí depois ela lembra que tem uma botija de azeite. Ela começa o inventário da vida dela. Deixa eu te dizer uma coisa: não há ninguém que tenha tanto que não precise de ajuda, e não há ninguém que tenha tão pouco que não possa ajudar alguém. Não há ninguém a quem Deus permite vida, oxigênio, respiração, que possa dizer: eu não tenho nada. Você pode ter pouco, nada é impossível. Aquela mulher responde: eu não tenho nada. Só que depois ela lembra: eu tenho uma botija de azeite. Mas faz uma conta comigo. Os 2 filhos dela já foram levados como escravos ou estão para ser? Então ela ainda tem 2 filhos. Então eu não tenho nada, na verdade eu tenho uma botija de azeite e eu tenho 2 filhos em casa. Ah, ela não está debaixo de um viaduto, né? Ela tem uma casa. Então na verdade o eu não tenho nada é: eu tenho uma botija de azeite, eu tenho 2 filhos e eu tenho uma casa. E olha que interessante, na porta da casa dela está o sucessor de Elias. Na porta da casa dela está o homem mais importante que pisava na terra naquele tempo. Então, na verdade, o eu não tenho nada, olha o inventário da vida. Eu tenho uma botija de azeite, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa e eu tenho acesso ao homem de Deus. Sabe como é o nome disso? Inventário de vida. Eu não sei como funciona por aqui, pastor Moisés, mas lá na minha região, que é pequenininha, às vezes eu me reúno com alguns líderes, eu sou responsável por alguns pastores lá, e eles estão sempre dizendo para mim que para a obra avançar eles vão precisar de um negócio. Depois da caixa de som a obra avança. Depois que trocar os bancos a obra avança. Depois que alugar um espaço a obra avança. Depois que pintar a parede a obra avança. Depois que comprar um microfone sem fio a obra avança. A obra não avança porque a minha caixa de som está velha. Faça um inventário de vida, meu irmão.
a obra começa avançando com pouco, e quanto mais a gente é grato pelo pouco, mais Deus acrescenta. Por que essa mulher responde: eu não tenho nada? Porque essa mulher sofre de um problema que eu também sofro, e talvez o senhor sofra, e talvez a senhora sofra. O problema dessa mulher é precipitação. A precipitação é mãe de muitos males. Precipitação é se lançar num precipício, é responder de forma extemporânea, ansiosa. O que é que você tem? Eu não tenho nada, o senhor não está vendo? A miséria que eu vivo. Calma, moça, a senhora tem botija de azeite, os seus filhos ainda não foram levados como escravos. A senhora pode estar com dívida, mas tem uma casa. Difícil é ter uma casa. E calma, eu estou aqui, nós vamos resolver esse problema. A precipitação é uma péssima conselheira. Para mim, um dos exemplos mais claros de precipitação na Bíblia está no final do Evangelho de João. Maria Madalena no jardim do túmulo. Olha como a precipitação nos leva a conclusões. Ela vê um túmulo vazio. Seus olhos estão embaçados pelas lágrimas. Primeira conclusão do túmulo vazio: roubaram o corpo. Aquele túmulo fora doado por José de Arimateia, um homem rico, membro do Sinédrio. E os túmulos dos homens ricos daquele tempo eram incrustados na rocha de frente para jardins. Ela olha para o jardim que está de frente à rocha com o corpo que ela acha que roubaram, e ela vê um homem. Ela chega numa segunda conclusão: se é um homem no jardim, é um jardineiro. Agora ela se aproxima do jardineiro e ela chega a uma terceira conclusão: que o jardineiro está envolvido com o sumiço do corpo. Ô jardineiro, onde é que o senhor estava que não percebeu que levaram o corpo de Jesus? O senhor está envolvido com esse negócio? Aí o suposto jardineiro vai aos ouvidos dela e diz: Maria. A mesma voz que dela expulsar os demônios. Aí ela percebe como que ela estava precipitada. Primeiro, não roubaram o corpo. Segundo, não é um jardineiro. Terceiro, o jardineiro não tem nada a ver com o sumiço do corpo. É o próprio Cristo ressurreto falando comigo. A pergunta é: por que ela vê Jesus e não consegue discernir, mas quando ela ouve Jesus, ela consegue discernir? Porque a precipitação embaça os olhos, mas não embaça a audição. Eu gosto, pastor Elias, de um autor chamado Larry Crabb. Um de seus livros chama-se O Silêncio de Adão. E ele diz o seguinte: na escuridão dos olhos nós nada vemos, mas tudo ouvimos. Na escuridão dos olhos nós nada vemos, mas tudo ouvimos. Maria Madalena não consegue enxergar que é Jesus, mas ela ouve que é Jesus. Às vezes Deus embaça a sua visão para aprimorar a sua audição. Faça um inventário de vida e você vai perceber que você tem muita coisa assim. Terceiro princípio, versículo 3. Faça conexões relacionais. Faça conexões relacionais. Agora o profeta olha para a mulher e diz assim: vai, pede emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Esse texto, à luz da história, à luz dos nossos principais comentaristas, é sempre interpretado de uma maneira que eu e você precisamos concordar. Que quanto mais vasilhas essa mulher conseguir, maior é a extensão do milagre. Muitas vasilhas, muitos milagres. Poucas vasilhas, poucos milagres. Muita vasilha, muita multiplicação de azeite. Pouca vasilha, pouca multiplicação de azeite. Portanto, de uma olhada inicial para esse verso, há um princípio espiritual. A sua função é deixar vasilhas prontas para Deus encher. Eu tenho um amigo que escreveu um livro chamado Compre Cadeiras. Ele é pastor de uma grande igreja. E ele nos incentiva a comprar cadeira antes da igreja encher. Porque a nossa função é colocar vasilha. Quem derrama o azeite é o Espírito. Mas eu quero olhar para esse versículo com uma outra ótica.
Sabe por que essa mulher consegue muitas vasilhas? Eu quero te afirmar, porque era uma boa vizinha. Ninguém empresta vasilha para vizinha ruim e antipática. Eu fico imaginando ela ou os filhos batendo numa primeira porta e dizendo: eu estou precisando de uma vasilha. E a vizinha olhando assim: você? Você não me olha nos olhos, tem vasilha para você aqui não. Ela bateria numa segunda porta: eu preciso de uma vasilha. Você? A fofoqueira do bairro? Tem vasilha para você aqui não. Aí ela bateria numa outra porta: eu preciso de uma vasilha. Você? Você distrata os nossos filhos. Você é mesquinha. Não tem vasilha aqui não. Você sabe por que ela consegue muitas vasilhas? Porque era uma boa vizinha. Sabe qual é o princípio? Faça conexões relacionais. O melhor currículo te garante a porta de entrada no emprego. A forma como você se relaciona te garante a porta de saída. Aquele currículo de 10 folhas, cheio de curso, cheio de especialização, garante que você consiga a vaga. A forma como você se relaciona e se conecta, garanta que você saia. O Max Geringer diz o seguinte, pastor Rodrigo: você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. Você é contratado pelo que sabe e demitido pelo que é. O que você sabe faz você entrar, quem você é faz você sair. Nós precisamos fazer conexões relacionais. José na prisão, quando é demandado a interpretar um sonho, ele poderia ter dito assim: não vou interpretar sonho coisa nenhuma, o senhor trabalha para o homem que autorizou que eu estivesse aqui? O que ele fala? Vou interpretar seu sonho sim, mas quando você sair daqui, porque o senhor tem foro privilegiado, o senhor se lembra de mim. Conexão. Paulo, quando bate a primeira vez na porta do colegiado apostólico, ninguém abre a porta para ele, eles têm medo, vai que ele não se converteu. Só que aí quando Barnabé vai do lado dele, bate na porta: quem é Paulo? A gente não abre. Aí surge a voz do Barnabé: eu estou com ele. A porta abre. Conexões. Conexões. Não despreze as pessoas, seja educado com as pessoas, seja gentil com os liderados, exorte em amor. Um amigo querido meu foi para Rondônia atrás do amor da vida dele. Ele e o amor no peito, sem nada mais. Eu falei: Jesus, não conheço ninguém em Rondônia. Tempos depois eu fui pregar no Acre. Estava no saguão do hotel no Acre, com a Bíblia no braço, para ir para a conferência. Um senhor me aborda e diz assim: o senhor é crente? Eu, que sou naturalmente irônico, poderia ter dito: não, estou fazendo musculação com a Bíblia. Eu disse: não, sou crente, sou pastor, estou aqui para pregar na conferência. Eu posso ir com o senhor? Eu poderia ter dito: oh, senhor, eu sou convidado, convidado não leva ninguém. Eu falei: não, o senhor pode ir comigo. O homem foi comigo, nunca vi o homem na vida. Ele me levou para jantar depois do culto. 2 coisas aconteceram. Primeira delas, ele pagou o meu jantar. Segunda delas: de onde que o senhor é? Ele falou: sou empresário. Onde? Em Rondônia. Conexões. O reino de Deus é um reino de conexões. Essa mulher é uma boa vizinha. E quem é bem conectado nunca fica na pior. Que Deus gere conexões do reino para todos vocês em nome de Jesus. Que Deus coloque em vocês em locais estratégicos, conexões. Mas há um quarto princípio, está no verso 4. E o princípio é: faça restrições. A primeira ordem do profeta no verso 3 é: pegue vasilhas emprestadas com as vizinhas.
A segunda ordem do profeta no verso 4 é: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Até o versículo 3, o milagre depende da relação daquela mulher com as vizinhas. A partir do versículo 3, o milagre depende da relação daquela mulher com os seus filhos. Até o versículo 3, o milagre depende da relação daquela mulher porta de casa para fora. A partir do versículo 4, o milagre depende da relação daquela mulher porta de casa para dentro. Então fecha a porta. O caminho da provisão ministerial passa por portas fechadas. Até o verso 3, porta de casa para fora. A partir do verso 4, porta de casa para dentro. Eu quero traduzir a expressão fecha a porta como um quarto princípio. O princípio é: faça restrições. O caminho da provisão ministerial passa por restrições. O brasileiro compra o que não precisa com dinheiro que não tem para fazer inveja em quem não gosta. Compra o que não precisa com dinheiro que não tem para aparecer para quem não gosta. Pela primeira vez na história, o índice de endividamento SPC Serasa passou a pender mais para as novas gerações. Nós temos jovens endividados. Eu venho de uma família pobre, e a minha esposa foi minha primeira namorada, e eu fui o primeiro namorado dela, a gente só conheceu um ao outro, e eu me lembro que no início do nosso namoro, para nós era uma grande festa ter uma nota de R$10 para passar o final de semana comendo um hambúrguer. Hoje, os meninos celebram um mês de namoro no restaurante mais caro da cidade. Eu fui dar uma aliança de ouro para minha esposa no casamento. Hoje, já sela namoro com aliança de ouro. Antes de fazer teologia, eu fiz direito. E quando eu cheguei na Universidade Federal do meu estado, tinham 3 barraquinhas de bancos, instituições financeiras, oferecendo cartão de crédito universitário. Eu morava em Guarapari, a Federal era em Vitória, eu não tinha condição de morar em Vitória e nem minha família podia pagar o transporte. Então eu trabalhava para pagar o transporte e comer, eu ganhava R$600. Quando eu chego no dia da matrícula, me dão um cartão de crédito universitário no valor de 3 mil. Algumas pessoas podem dizer assim: agora eu ganho 3 mil. Outras, pior, podem dizer: agora eu ganho 3.600. Essa é uma escola bíblica de líderes. Talvez Deus me mandou aqui para te dizer: quebra o seu cartão de crédito. Quebra. Sabe o que significa pagamento mínimo? É o mínimo que o banco vai fazer para te matar. Faça restrições. Agora o profeta olha para a mulher e diz assim: fecha a porta. Fecha a porta. Os seus filhos precisam entender o que está se passando. Não vai dar para almoçar fora esse final de semana, não vai dar para jantar fora, não vai dar para ter uma roupa nova. É tempo de crise. Faça restrições. Feche a porta. Feche a porta do seu coração para o consumismo. Feche a porta do seu coração para a vaidade. Nesse mundo de redes sociais, é tanta gente querendo aparecer. Feche a porta da sua casa para a vaidade. Feche a porta da sua casa para a sensualidade. Feche a porta da sua casa para essas emissoras nocivas e satânicas de televisão. Feche a porta da sua casa. Agora o profeta olha para aquela mulher e diz assim: minha filha,
fecha a porta. Fecha a porta. Mas há um quinto princípio, está no verso 5. O princípio é trabalho em equipe. Agora no verso 5, diz que partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, estes lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. Olha o trabalho em equipe aí. Você já pensou se ficasse tudo nas costas da mãe? Ela correr com vasilha, ela encher, ela separar a vasilha. Não. Tem trabalho em equipe aqui. Os meninos fazem a parte deles, a mãe faz a parte dela, o profeta faz a parte dele e Deus faz a parte dele. Nós precisamos saber trabalhar em equipe. Não existe carreira solo no reino de Deus. Não existe protagonismo no reino de Deus. O protagonismo no reino de Deus é do Espírito Santo. Pastor Rodrigo, o senhor que tem rodado todos os estados desse país, uma coisa tem me deixado preocupado. Tem líder evangélico que acha que agora está inventando a roda. Nós temos 2000 anos de tradição cristã. Os apóstolos, os mártires do primeiro século, os pais da igreja, os irmãos do movimento da reforma, as primeiras igrejas a chegarem no Brasil, a Assembleia de Deus. E depois de 2000 anos de tradição cristã, agora surgiu no Brasil quem sabe fazer a igreja crescer e quer te dar um passo a passo. Não. Passaram os apóstolos, passaram os mártires do primeiro século, passou a igreja primitiva, passou os pais da igreja. E só existe um método de crescimento de igreja, tem nome, Espírito Santo. Não tem outro. Então a gente precisa parar com... Não, a gente precisa trabalhar em equipe. Uma igreja não avança pelo recurso de poucos, mas pelo suor de muitos. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Numa igreja, quando tem gente trabalhando demais, é porque tem gente trabalhando de menos. Numa família, quando tem gente trabalhando demais, é porque tem gente trabalhando de menos. Eu atendi uma senhora lá na igreja. Eu não sei se eu não estava num dia bom. E eu dei para ela uma resposta que hoje eu mudaria, apesar de que concordo. Ela estava reclamando do excesso de trabalho em casa, que a família colocava tudo sobre as costas dela. Isso é terrível. Corrijo, isso é pecado. Ninguém deve estar sobrecarregado dentro de uma casa. Nem o senhor e nem a senhora. Mas aí parte para uma parte que eu não gosto, que é a expressão: eu não sei o que eles vão fazer sem mim. Aí já não tem evangelho. Eu não sei o que vai ser dessa família sem mim. Eu falei: minha senhora, vai ser uma família sem a senhora. Aliás, esse tanto de gente que vive encostado na senhora vai ter que começar a trabalhar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Não há um melhor do que o outro, é uma engrenagem. Trabalho em equipe é o quinto princípio, versículo 5. Mas há um sexto princípio no texto, está no verso 6. E esse princípio é: não pare até acabar. Não pare até acabar. Cheias as vasilhas, chamou um dos filhos e disse: trazei-me mais uma. E ele respondeu: já não há mais nenhuma vasilha, e o azeite parou. Sabe o que isso significa? Que o azeite só parou quando acabaram as vasilhas.
Enquanto tem vasilha, Deus derrama o azeite. Quando não tinha mais vasilha, termina o esforço da família. Você não tem o direito de parar antes de concluir a sua missão. Você não tem o direito de parar antes de concluir a sua missão. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Bem-aventurado é o servo que no retorno do seu Senhor ele o encontra trabalhando. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você não tem o direito de parar antes de terminar a missão. Decepcionado, continua a missão. Traído, continua a missão. Abandonado, continua a missão. Perseguido, continua a missão. Sem recurso, continua a missão. Sem valorização, continua a missão. Continua a missão. Você não para até acabar. Você não tem esse direito, meu irmão. Desculpa. Você não tem esse direito. Você só para quando acabar. Cheias as vasilhas, chamou um dos filhos e disse: me traga mais uma. E ele respondeu: não há mais nenhuma vasilha. E o azeite parou. Sabe por que às vezes a gente sente que Deus parou de derramar o azeite sobre a igreja? É porque você está parado. Porque enquanto tem movimento, o azeite jorra. Quando acabou, cessou o azeite. O que nos leva para um sétimo e último princípio, versículo 7. Mas antes do versículo 7, podemos fazer uma revisão? Primeiro princípio, versículo 1. Faça investimentos espirituais. Segundo princípio, versículo 2, faça um inventário da vida. Terceiro princípio, versículo 3, faça conexões relacionais. Quarto princípio, versículo 4, faça restrições. Quinto princípio, versículo 5, trabalhe em equipe. Sexto princípio, versículo 6, não pare até acabar. Sétimo e último princípio, versículo 7, viva o milagre da provisão. Então fez ela saber ao homem de Deus, e este lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. Duas coisas são importantes aqui. Primeira delas, esse milagre é conhecido mundialmente como o milagre da multiplicação do azeite. Esse título não é inspirado, inspirado é a palavra de Deus. O título é uma conclusão acerca do milagre. E a conclusão quem deu foram os homens. A nossa mente, pastor Moisés, a mente humana, ela é tão materialista que nos leva a acreditar que o maior milagre do texto, pastor Elias, seja o azeite multiplicado. Que milagre é esse? O milagre da multiplicação do azeite. Mas não é. Você sabe por que não é? Porque Deus não tem compromisso com coisa, Deus tem compromisso com gente. O compromisso de Deus não é com vasilha ou com botija, o compromisso de Deus é com gente. Deus não derramou o seu espírito sobre formas. Deus não derramou o seu espírito sobre vasilhas. Deus não derramou o seu espírito sobre botijas. Deus não derramou o seu espírito sobre estrutura. Deus derramou o seu espírito sobre pessoas. Então, o principal milagre desse texto não é a multiplicação do azeite. A multiplicação do azeite é um meio para o milagre principal. Se a nossa mente não fosse tão materialista, sabe como deveria ser conhecido esse milagre? O milagre da mãe com os 2 filhos em casa. O milagre dos meninos que não viraram escravos. O milagre da mãe que agora dorme e diz: ninguém leva os meus meninos de mim.
O milagre dos meninos que ao invés de estarem tomando chibata, estão dormindo na cama dentro de casa. O milagre dos filhos que não são escravos. O milagre da mãe com os filhos em casa. Porque o milagre do texto é a família unida. Deus poderia ter feito o dinheiro brotar de uma planta. Deus poderia ter feito Eliseu tirar do próprio bolso. Deus poderia ter feito os credores desaparatarem do universo. A multiplicação de azeite foi um meio, poderia ter sido outro. Mas os 2 filhos, ela só tinha aqueles. Anote isso no seu coração. Deus não faz milagre em coisa, Deus faz milagre em gente. Agora, eu justifico o 7º e último princípio em outro prisma do verso 7. Toda a Escritura Sagrada aponta para Jesus. No Pentateuco, ele começa sendo aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente. Nos 12 livros históricos, ele vai ser o herdeiro definitivo do trono. Nos 5 livros poéticos e sapienciais, ele já é aquele que se assenta no trono. Nos 17 livros proféticos, ele é estrela da manhã, ele é príncipe da paz, ele é pai da eternidade, ele é aquele que vai converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai, ele é um judeu que ao tocar na orla das suas vestes ele é curado. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Segundo Reis 4:7 aponta para Jesus. O que Jesus fez na cruz por nós? Primeiro, ele redimiu o nosso passado. Segundo, ele garantiu o nosso futuro. Quando ele estava com seu braço esticado no madeiro, ele estava fazendo 2 coisas. Tetelestai, está consumado. Eu redimi o seu passado, isto é, paguei a sua dívida. Segundo, eu garanti o seu futuro. Você pode viver. Tem eternidade disponível para você. A cruz aponta para trás como pagamento da dívida e aponta para frente como garantia de futuro. A obra redentora de Jesus aponta para trás como redenção de passado e aponta para frente como garantia de futuro. Sabe o que diz segundo Reis 4:7? Vende o azeite, paga a tua dívida e viva do resto. Sabe o que o profeta está dizendo? O fruto desse azeite está redimindo o seu passado e está garantindo o seu futuro. Está pagando a sua dívida e está garantindo o seu amanhã. Vai e vende o azeite, paga a tua dívida e tu e os teus filhos vivam do resto. O Senhor está resolvendo o seu passado e garantindo o seu futuro. Está pagando a sua dívida e garantindo a sua eternidade. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele está garantindo o seu futuro e ele está redimindo o seu passado. Toda a Escritura Sagrada aponta para Jesus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nele todas as coisas subsistem. Hebreus capítulo 1, havendo Deus falado aos pais de diversas maneiras, outrora por meio dos profetas, nos últimos dias se manifestou por meio do seu Filho. Atos 17:28, é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Colossenses 1:27, o qual nos fez conhecer a grandeza desse mistério entre os gentios, Cristo em vós, esperança da glória. 1 de Pedro 1, porque vocês não foram comprados por coisas corruptíveis como prata ou ouro, e nem desta forma resgatados da vossa vã maneira de viver, que por legado recebeis dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido como efeito desde antes da fundação dos tempos, mas manifesto nos últimos dias por amor de vós. Como Paulo escreveu aos Colossenses, ele nos retirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. É tudo sobre Jesus.
vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. A minha oração nessa manhã é que o caminho da provisão ministerial encontre a sua vida e a sua família. Porque se no versículo 1 nós tínhamos uma mulher quebrada, falida, desesperada, emocionalmente desestruturada, no versículo 7 nós temos uma mulher sorrindo, feliz, perdoada, provida, com os filhos em casa, pronta para viver o melhor de Deus, e o melhor de Deus tem nome, é Jesus. Concluo. O Evangelho não é um discurso. O Evangelho não é uma plataforma ideológica. O Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa tem nome. O nome é Jesus. A salvação não é simplesmente um lugar. A salvação não é simplesmente um conceito. A salvação não é simplesmente um argumento teológico. A salvação é uma pessoa, e essa pessoa tem nome. O nome é Jesus. A libertação não é um momento, a libertação não é um episódio, a libertação não é um mecanismo, a libertação é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, o nome é Jesus. A provisão não é uma campanha, a provisão não é um argumento, a provisão não é um discurso, a provisão é uma pessoa, e essa pessoa tem nome, o nome dela é Jesus. Eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele está dizendo, eu sou salvação, eu sou libertação e eu sou provisão. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo, eu sou a salvação. Quem entrar por mim, entrará e sairá. Não tem algema, não tem feitiço, não tem olho gordo, está livre. E quem entrar por mim, encontrará pastagem, porque eu sou salvação, eu sou libertação e eu sou provisão. Jesus é salvação, Jesus é libertação e Jesus é provisão. Do que nós precisamos para avançar? Só tem uma resposta possível, plausível. Nós precisamos de Jesus. E Jesus é tão maravilhoso que quando Ele é assunto aos céus, Ele nos diz, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou vos enviar outro Consolador, outro como eu, outro que sou eu. E o próprio Jesus nos deixa o Espírito Santo. Vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivam do resto. É tudo sobre Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram, mas se transformou na nossa pedra angular. Aquele que tem todos os mares na palma de suas mãos e a tempestade obedece à sua voz. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele, o Senhor da nossa história. A minha sincera oração é que o Deus da provisão te abençoe. Que o Deus da provisão abençoe a sua família. Que o Deus da provisão abençoe seu ministério. Que o Deus da provisão abençoe seu casamento. Que o Deus da provisão abençoe os seus sonhos. E eu encerro, meus amigos pastores, gratos por essa oportunidade, apenas te lembrando que o Deus da provisão tem nome.
o nome é Jesus. Aleluia.